são várias vacinas que a gente tem aqui no país. Tem a melhor, a menos pior. Aqui não necessariamente a população pode escolher, né, vacina. Uhum. Eu acho que foi até um problema. Recentemente eu vi que alguns municípios estão com esse problema. As pessoas chegam num lugar e falam que vacina é. Aí fala vacina e ele vai embora. Fala um pouquinho sobre as diferenças das vacinas e tal. Atualmente a gente está no início de junho, né? A gente tem 3 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, já são mais de 3 que são licenciadas, mas no momento a gente tem a Coronavac, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, né? Cada uma tem uma estratégia, uma tecnologia, uma plataforma diferente. E assim, a gente tem que falar, tem algumas melhores do que as outras em alguns aspectos e piores em outros aspectos, né? Vou falar da Coronavac, que é talvez a mais famosa. Ela tem uma eficácia que não é boa, que piora com o tempo, então quanto mais velho for a pessoa, pior é a proteção que ela recebe. Mas não é boa em que sentido? Assim, de ela pegar o vírus de novo? Ou... Exatamente. Entendi. Exatamente. Ela não é boa o suficiente para proteger todo mundo. Um exemplo, mais de 200 pessoas já morreram mesmo após as 2 doses da Coronavac, mesmo tendo a imunização já completa, com 2 doses e 14 dias após a segunda dose, mais de 200 pessoas já morreram. A gente tem um exemplo Isso, Brasil. No Brasil. A gente tem um exemplo no Chile. Eles vacinaram já mais de 50% da população, só que a vacina mais utilizada foi a Coronavac. E mesmo com 50% da população com o esquema vacinal completo, tem aumento do número de casos e aumento do número de hospitalizações. Inclusive no estudo que saiu ontem, do Instituto Butantan, da cidade de Serrana, né, em que eles deram foi na população toda, né, dos 40 mil habitantes. Isso, eu vi. E aí eles botaram como se fosse a salvação do mundo. Não, nós conseguimos controlar a pandemia em Serrana. Só que se você olhar o gráfico que eles colocaram na própria apresentação deles, tem mais internação entre o grupo vacinado do que o grupo não vacinado. Então a gente começa a se questionar sobre a real eficácia dessa vacina e por que ela não é aceita nos países de primeiro mundo. A OMS, hoje mesmo, dia 1º de junho, aceitou ela para uso emergencial com o argumento de que ela é mais fácil para usar em locais com menor estrutura e com menor poder aquisitivo, que não tenha condição de dar as melhores vacinas. Então, será que isso também é uma forma de você aumentar ainda mais a desigualdade, né? Os caras já são ferrados, os caras já são pobres e vão receber a pior vacina que não vem se mostrando suficiente para controlar a pandemia. Inclusive, eu acredito que, assim, eu não acredito, espero que isso não aconteça, mas eu não acho que dá para afirmar que Serrana vai resolver o problema, porque a gente ainda tem água para rolar, tem que esperar ainda para ver o que vai acontecer. Perfeito, mas melhorou os números, assim. Em Serrana? Exato. Questionável. É questionável. Bem questionável, porque isso que eu tô falando é com base na apresentação do próprio Instituto Butantan. Eu vi que caiu 70 e poucos %, né, do primeiro grupo, e aí depois o segundo tomou a segunda dose, caiu, sei lá, mais 20. Eu tô chutando, tá, gente? Mas eu acho que eu cheguei a ver uma reportagem sobre isso. Eu acho que eram 40 mil habitantes, né, 45 mil habitantes. E aí eles conseguiram vacinar uma população toda para mostrar esses números. Eu só não entendi, porque você falou que aumentou o número de internação com pessoas vacinadas. Comparando as pessoas que não estavam vacinadas, correto? Correto. Mas essa internação com morte em si, o número de mortes, ela aumentou ou é só internação? Nesse gráfico, era só o número de internações. Entendi. Só que, outra coisa, o que acontece? Também na apresentação eles colocaram um diagrama com as cidades ao redor da microrregião. E a gente vê que várias cidades tiveram um comportamento tão bom ou até melhor que o comportamento de Serrana, só que as outras cidades estavam seguindo o ritmo normal da vacinação. Entendi. E por que a cidade vizinha não aumentou o número de casos? Por que ela teve um desempenho melhor do que Serrana mesmo sem vacinar? Então, assim, com esses resultados, não dá pra gente estabelecer uma relação de causa e efeito entre vacinar e melhorar a situação, porque a gente observou os mesmos efeitos em cidades vizinhas que não estavam sendo vacinadas. Entendi. Mas esse uma relação em relação à Coronavac. A Coronavac. Entendi. E as outras? As AstraZeneca, né? A AstraZeneca é uma tecnologia diferente da Coronavac. A Coronavac utiliza um vírus inativado, né? É o vírus morto inteiro. A vacina da AstraZeneca, ela pega o adenovírus de chimpanzé, e aí ele tira o material genético do adenovírus, que é DNA, e coloca
o material genético do coronavírus, porque aí uma vez esse vírus vai entrar na célula da pessoa e vai ensinar a célula a produzir os anticorpos. Essa é a tecnologia da AstraZeneca. Ela é uma vacina que tem uma eficácia melhor do que a Coronavac, isso dependendo da cepa, né? Por exemplo, a cepa indiana, ela tem o que todo mundo tá falando é dessa indiana, né? É. Qual o diferencial dela? Então, é uma cepa, assim, o vírus muta, né? Quanto mais ele se multiplica, mais ele sofre mutação. Então, ela escapa um pouco da proteção da vacinação. A cepa original com a vacina da Pfizer era quase 100%. A cepa indiana é 88%. Com a vacina da AstraZeneca, era 83% com a cepa original. Agora já caiu para 60%. Então, a princípio, né, parece que a cepa indiana escapa um pouco da proteção da vacina. Mas qual é o problema da AstraZeneca? Por mais que ela tenha uma eficácia maior do que a Coronavac, ela está associada a eventos trombóticos, que são raros, né? Trombose é você entupir o seu vaso sanguíneo e interromper a circulação de sangue. Uma vez interrompendo a circulação de sangue, você impede que chegue sangue, e junto com o sangue, nutrientes e oxigênio para fazer a manutenção da vida das células, e aí as células morrem. Então, ela está associada a isso, embora seja raro, né? Ela causou alguns eventos. Inclusive aqui no Brasil, a gente teve o falecimento de uma gestante, uma mulher jovem. Então, geralmente, isso acontece com mulheres entre 30 e 60 anos. Mas ela já tem uma propensão a ter esse tipo de... Ainda não se sabe. Lá na Inglaterra, foram cerca de 20 mulheres que morreram após tomar a vacina. E isso fez com que essa vacina fosse restrita para alguns grupos, né, para algumas faixas etárias, e também fosse banida em alguns países. A Noruega, por exemplo, baniu a AstraZeneca, que não dá mais a vacina para o pessoal lá. Aqui, ela foi banida para grávida. A grávida não toma mais a AstraZeneca no Brasil. E essa, Brasil, Europa também, acredito, Estados Unidos... A AstraZeneca não é utilizada nos Estados Unidos. Aqui a mais utilizada nos Estados Unidos é a vacina da Pfizer. Da Pfizer, lógico. E aqui a Pfizer, como ela está se saindo, assim? Assim, eu acredito não, ela foi a vacina que foi menos utilizada aqui no Brasil, mas ela é a que tem, pelos estudos, a que tem a melhor eficácia. Chega a 95%, 91%. Então ela, a princípio, pelo menos pelos dados, pelas informações que a gente tem agora, é a vacina que não tem muitos efeitos colaterais e que oferece a melhor proteção.